Hoje nós celebramos o Dia Nacional da Consciência Negra e recebemos aqui no nosso Santo Café, no nosso café que está tão bem preparado, a presidente da Comissão Especial de Promoção da Igualdade Racial da OAB Goiás, Maura Campos. Bom dia e seja muito bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes da TV Pai Eterno. Que bom. Nós vamos tomar um café. Tudo preparado para a senhora, tudo preparado, viu, dona Maura? muito carinho para receber. E eu vou servir aqui para você o café, Maura. A Maura já me disse antes que ela gosta do café sem açúcar. E eu vou aderir aqui ao movimento que me foi proposto. Vou também tomar o café sem açúcar, porque eu sou o único aqui que consome o açúcar. Né? Açúcar envelhece, irmão. Pois é, mas aí depois... diabetes gosta de pegar quem usa muito açúcar. Exato. Vou deixar o açúcar só para depois, na hora que for pro bolo, para geleia. Pois é, já tem açúcar aí, não precisa colocar no café, Exato. nem no suco. Nem no suco. Aliás, esse suco ele é natural de laranja, não tem açúcar nenhuma. Bom, hoje é o Dia da Consciência Negra. Eu até disse no início do programa que em algumas cidades brasileiras é feriado, mas é uma data que é lembrada em todo o Brasil. Aí eu pergunto, Maura, o que é consciência negra e por que essa data foi criada no nosso calendário? A consciência negra é um processo de autopercepção de que você é negro e que precisa ter atitudes para reviver o seu momento de diáspora de África para o Brasil. Então, as pessoas não tinham essa consciência, então era tido como coitados. Então, agora, o grupo negro diz, não, eu faço parte dessa nação e eu preciso levantar a cabeça e procurar o meu destino, tomar as rédeas da minha vida e seguir em frente. Interessante que é um processo histórico, né, que o Brasil viveu, está na nossa origem. Nós já tivemos ao longo da história diversos momentos em que foi dada, digamos, tentativa de dar igualdade aos negros, mas em pleno século XXI a gente ainda tem vive numa sociedade desigual, não é isso? Agora, por que é o dia 20 de novembro que nós celebramos a consciência negra? No início era 13 de maio, que foi quando foi promulgada a Lei Áurea. Então os negros tinham essa data como a específica para se comemorar a libertação, que não é tanto assim. Foi mais uma formalidade. Formalidade, né? Foi uma libertação formal, mas efetiva ela não aconteceu até hoje. Tanto é que nós estamos nessa luta diária e incessante para ser reconhecidos como cidadãos brasileiros com os mesmos direitos e obrigações. E veio para 20 de novembro em homenagem a Zumbi de Palmares. Foi quando ele foi morto em Alagoas, na Serra da Barriga, que ele, para não ser preso, ele preferiu saltar de espinhadeiro para não ser preso, porque ele lutou tanto para a liberdade do seu povo e não era justo que ele fosse encarcerado e provavelmente seria morto na mão dos senhores, dos capitães de mato e por aí afora. Então, por isso que veio para 20 de novembro, em homenagem a Zumbi dos Palmares. Ô Maura, e em pleno século XXI, onde o acesso à informação está tão facilitado, né? As pessoas têm acesso às informações aí com facilidade. É importante demais a gente tratar sobre esse assunto, né? Muito importante. Porque a gente acha que as pessoas estão informadas sobre isso e que hoje não tem mais isso, porque a gente não tem conhecimento e vivência, mas muita gente ainda não tem conhecimento sobre isso, da consciência negra. Olha, eu acho que não. Todos temos a consciência de que os negros sofrem, né, desde
quando foi sequestrado na África e trazido, escravizado aqui no Brasil. E os senhores do engenho, que têm os seus descendentes, que assim como o dinheiro transfere para os herdeiros, a consciência dos direitos também transmite. Então, eles não querem dividir o poder, não querem dividir o espaço. Então, é preferível fingir que isso não acontece, Entendi. que é uma democracia. O Brasil é democracia e vende isso lá fora como uma democracia racial. Mas essa democracia racial está só no papel. Entendi. Efetivamente, não tem. Você pode olhar em qualquer instituição que você vá, quantos negros você vê no comando? E olha que os negros no Brasil é 56% da população, negros e pardos. Mas a minoria que diz é a maioria, efetivamente é a maioria. Mas é que é um processo de afirmação, de se enxergar capaz. Nós, inclusive, chegamos nessa celebração do dia 20 de novembro com a notícia muito triste que vem lá de Porto Alegre, o caso de um homem negro que foi acusado de um assalto, de um furto, num grande supermercado lá de Porto Alegre, e que os seguranças do supermercado o retiraram da loja e o espancaram até a morte. E eu não estou falando de uma notícia de 20 anos atrás, estou falando de uma notícia de hoje. Está acontecendo esta noite, né? E é a notícia dessa manhã, no Dia da Consciência Negra. Porque as pessoas têm dentro de si esse preconceito que coloca o povo negro à margem dos direitos e, portanto, atuando fora daquilo que são os direitos, ou seja, são bandidos sempre. Como superar isso, Maura, perdão? Olha, realmente essa é uma triste realidade. Que o segurança das grandes lojas tem que os negros são bandidos porque desde a sua libertação teve uma lei da vadiagem. Eles foram libertos sem dinheiro, sem casa, sem profissão e sem trabalho também. Então eles ficavam esperando os bicos para fazer. E aí a polícia achava que eles estavam vadiando e que era um perigo para a sociedade. E esse pensamento perdura até hoje. Então, quando vê um negro entrando numa loja, acha que vai roubar. E a gente vê isso constantemente. Aquele menino do Rio que comprou no Dia dos Pais, que comprou um relógio, foi trocar, foi espancado, né? E pessoas ditas esclarecidas. A juíza também do Sul, que deu uma sentença, condenou porque era negro, né? Quer dizer, voltou ao pensamento de Lombroso, é negro, é culpado. Então, e para mudar isso, é o que nós estamos fazendo conferência, até agora está ocorrendo a primeira conferência da igualdade racial na OAB Nacional, que eu saí daqui, eu vou entrar, né? Então, fazendo conferências, chamando as pessoas para participar, para elas verem que somos também pessoas de caráter. Claro que tem as pessoas que não têm caráter, mas tem branco também que não tem caráter. Não, caráter não é questão de raça. Não é questão de cor raça, de pele. É cor de pele. Né? Então, primeiro tem que investigar, para depois condenar. Não é condenar só porque olhou, tem pele negra, então é bandido. Então, a gente está fazendo esse trabalho de convencimento, de conversar, e está tendo lives,
audiências públicas, né, para as pessoas verificar e perceber que os negros também é parte dessa nação. Eles construíram essa nação com sangue, suor e lágrima. Ô Maura, assim, sinceramente, eu acho difícil falar sobre esse assunto. Por quê? Eu acho uma coisa tão, assim, eu acho importantíssimo. Mas, gente, é a cor da pele. Que diferença isso faz? Que diferença? Mas agora, olhando e ouvindo tudo que você está falando, questão das lives, de tudo que vocês estão fazendo, você acha que isso tudo combate o racismo? Isso é só o começo? Isso é o suficiente? Não é o suficiente, mas é o começo. Porque as pessoas precisam despertar dentro de si a empatia, despertar a humanidade que perdeu ao longo do tempo. Né? Então a gente tem que despertar isso, reviver isso nas pessoas, para que elas sintam que também outros têm direito, que precisa de repartir o espaço, precisa de repartir poder com outras pessoas que partícipe dessa nação e ajuda a levantar essa nação. Então, sem falar, fica muito cômodo, como quando da abolição. Ninguém fala, ninguém está sentindo nada, vamos tocar no barco assim que está tudo bem. Então, quem está sentindo a dor que tem que reclamar? Porque senão quem não está sentindo... vai achar que está tudo bem. Está tudo bem. Exato. Mas nós já tivemos, e você talvez pudesse até pontuar, não sei se nem o 13 de maio seria um marco, a Lei Áurea, mas nós tivemos na história do Brasil avanços, na sua opinião, no sentido não só da inclusão do povo negro, mas da consciência de que somos iguais. Tem alguns marcos que poderiam falar, não, isso aqui foi um avanço, essa foi uma mudança sensível, ou nós ainda temos muito ainda por conquistar? Nós já tivemos avanços, mas temos que caminhar muito. A nossa caminhada vem de longe. Não é? Há 400 anos que a gente vem caminhando. Tanto é que Zumbi já brigava pela liberdade, né? Pela inclusão social. Né? Então, há quantos anos que ele morreu? Mas nós temos alguns marcos de norma. Nós temos normas que diz que pela inclusão social, pelos direitos de né? De todos os brasileiros que somos, mas há resistência. A resistência, como eu disse, que para você concordar comigo, você tem que abrir um pouco do seu espaço para que eu entre. E você resiste a essa abertura. Você não quer perder nenhum espaço dos seus privilégios. Os brancos não querem abrir mão dos seus privilégios, de que foi transmitido de bisavô, avô, pai, etc. Então, nós temos leis. Nós temos as leis de cotas, que fez com que estudantes negros pudessem adentrar as universidades e as escolas técnicas. Nós tivemos a lei do Estatuto da Igualdade Racial, pontuando que são crimes contra a população negra. Nós temos a Lei 10.639, 2003, que manda ministrar nas escolas de primeiro e segundo grau e base a história da África, a história afro-brasileira. Por quê? Não se diz a história da África, e diz a história de todos os povos, menos da África. Porque o Egito, eu estudei o Egito na escola, mas nunca me disseram que o Egito era um país africano, porque aquela população era avançada. Então, não fazia parte do resto do continente africano. Então, eu fui saber disso bem depois de formada, que aí eu fui estudar pelas minhas
próprias pernas. E hoje não ensina na escola. As crianças não sabem da sua ancestralidade, por que foram trazidos para o Brasil à força, qual a sua contribuição na arte, na cultura. Isso não é ensinado. Então, essa lei, mas que também nós precisamos brigar para ela ser efetivada, né? Porque ela está no papel, mas não está efetiva. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que aquilo que não deveria ser notícia, não deveria ser extraordinário, acaba sendo. Então, nós tivemos um presidente dos Estados Unidos negro, a vice-presidente eleita é uma mulher negra. Isso não devia ser notícia, isso devia ser algo natural. Normal. Mas isso é notícia porque, infelizmente, é fora do normal. As pessoas não conseguem, por falta de oportunidade, e daí a importância das políticas afirmativas, né, de inclusão, para poder, digamos, tentar equilibrar as oportunidades, porque as oportunidades são diferentes. São diferentes para brancos e negros. Os brancos, é normal que os espaços sejam só deles. Os espaços dos negros estão na base da pirâmide, mas do meio da pirâmide para cima não é usual. Então, quando ver um negro, como você disse, o presidente Obama e agora a vice-presidente, é algo extraordinário, porque não é normal, né? Desde a criação não era assim. Os negros não tinham esse direito. Então, como agora também eles conseguiram subir um pouquinho, e olha que não dá uma percentagem, não dá nem 0,5%, né, de uma população daquele tamanho. E não tem. No Brasil, quantos presidentes negros nós tivemos? Nenhum. Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, Supremo Tribunal, nós tivemos um negro. 11 ministros e um negro. É verdade. Então, é preciso de trazer esse pertencimento aos negros, porque eles não podiam estudar. Enquanto os filhos do branco estavam se capacitando, os negros tinham lei que era proibido eles estudarem. Então, agora que está despertando essa vontade de pertencimento, você tem direito, você precisa, né? Então, agora que está começando. E quando você veja que incoerência, quando uma empresa ela permite dar um curso de trainee só para negros, tem processo contra ela, para que isso não pode. Porque tem que dar oportunidade para os brancos. Que é dos brancos, não é? Não é? Então, é isso que acontece. Quer dizer, quem entrou com a ação acha que não pode. Os negros não têm esse direito. Não é lhe dado o direito de ter uma educação, um poder, né, no topo das organizações. Então, por isso que está esse processo andando contra a Magalu. Não é, está aí, como está na boca do povo, está nos jornais, está na mídia. Né? Mas só para contextualizar, a empresa ofereceu, no caso o Magazine Luiza, e está sendo processada porque está dando oportunidade para os negros. Porque ela diz que fez o trainee só para jovens negros. Então, ele está entrando com a ação porque está sendo racismo reverso. E não existe racismo reverso, porque só há racismo em quem tem poder. E os jovens negros não têm poder nenhum. Ô Maura,
O irmão perguntou para você a questão do avanço, se você já tinha visto, se você vê algum avanço na história em relação à consciência negra, né, ao respeito que todo negro merece. E diante de tudo que ele falou, da pessoa que foi espancada, dessa notícia que vira extraordinária porque foi um negro que está lá na presidência, enfim, dessa questão aí da loja que deu treinamento só para negros está sendo processada, qual o seu sentimento diante disso? A lei, então, está só na lei, está só no papel mesmo? Qual o seu sentimento quando você se depara com tudo isso? Meu sentimento é de tristeza e de perplexidade, porque século XXI nós ainda não conseguimos colocar na mente das pessoas que somos brasileiros e temos que ter o mesmo direito de oportunidades, de acessar os bens de consumo, de acessar a comunicação, de acessar o espaço de poder. Então, essas pessoas matam para não deixar que ele acede. Então, é melhor você morrer, já diz que você não pode. Mas você está insistindo, então nós vamos te matar. Para servir de exemplo para os demais. Né? Então, isso é muito triste. Claro que tem algumas pessoas, poucas, que já está tendo essa consciência de que os negros também precisam ter acesso ao bem de consumo, de que eles conseguiram a formar. Então, eles não podem só dar a sua contribuição e não usufruir. Né? Mas nós estamos caminhando e vamos continuar caminhando para que os meus sobrinhos netos, olha aí, meus sobrinhos netos, tenham uma vida melhor do que os que aqui estão. Mudança de cultura leva tempo, né? É engraçado, são traumas, marcas que estão na nossa história, na nossa cultura e que levam tempo para ser superado. Em 2010, eu tive a oportunidade de ir à África do Sul, antes da Copa do Mundo, e a África do Sul, nós sabemos a história, né? Viveu um regime de segregação racial muito mais forte, porque aqui no Brasil as coisas estão, digamos, não estavam na lei, estão assim, né, camufladas, mas lá na África do Sul estava na lei. Né? Os colonizadores colocaram na lei e separaram mesmo os negros dos brancos. Não podiam andar na mesma calçada, não podiam tomar o mesmo ônibus, não podiam morar no mesmo bairro. E graças à persistência, à perseverança do povo negro, liderados por Nelson Mandela, esse regime foi superado e depois, quando ele chegou à presidência, buscou sempre reequilibrar. Mas a gente percebe, e quando nós fomos lá, e país de Copa do Mundo, o Brasil já passou, a gente sabe, tudo fica mais decorado. Mas ficou, para mim, eu me lembro dessa experiência de que não era fácil essa mudança, né? Você tinha ainda os bairros e as cidades predominantemente ocupadas pelos brancos e os negros ainda vivendo na terra deles, sem oportunidade, né? Eu me lembro lá no Soweto, que era o bairro onde ficavam, onde os negros eram segregados, que existe uma igreja dedicada à Nossa Senhora Negra, a Black Madonna, e dentro dessa igreja, no momento lá de conflito com a polícia, tal, de manifestações, eles invadiram a igreja, os negros se esconderam dentro da igreja e a polícia invadiu a igreja. E tem as marcas dos tiros na igreja, uma coisa que aconteceu na década de 80. E nós perguntamos para o sacristão, o altar quebrado e tal, mas por que essas coisas não foram arrumadas até hoje? Aí ele falou, não, isso é nossa história e a gente não pode esquecer da nossa história, de tudo aquilo que nós conquistamos, está aqui nessa bala, nessa marca de tiro, nesse altar quebrado, a nossa história, a nossa luta, e é isso que nós celebramos. Estou trazendo só para mostrar que a realidade do Brasil ela é muito delicada, tem lugares ainda que o desafio é maior, mas que nós precisamos caminhar em torno dessa igualdade social, não é privilegiar um ou outro, somos todos na mesma capacidade, com as mesmas condições,
filhos de Deus e temos direito às mesmas coisas, né? E precisamos, se somos filhos de Deus, não adianta eu pegar uma Bíblia por debaixo do braço e dizer que eu sou filho de Deus, que Deus faz assim, Deus prega assim, mas aí eu saio, ponho a Bíblia na gaveta e pratico tudo ao contrário. Né? Então, aqui no Brasil, o racismo e a injúria racial, é camaleônica, ela vai mudando de posição, de cor, de atitude. É tipo camuflada. É camuflada, né? É uma brasa coberta de cinza, né? Então, eles falam, não, aqui é uma democracia racial. Não tem democracia racial. Quantas vezes você percebe, quem é negro percebe no olhar do outro que está sendo vigiado. Então, por mais que as pessoas... Aquela história, quem bate não sente, quem apanha sente. Exato, e não esquece. Não tem como esquecer. A dor é latente. A escravidão ainda está nos nossos corpos e sangrando. E ela só vai parar de sangrar o dia que políticas públicas efetivas for equalizada para dar oportunidades para uns e outros. Porque a capacidade é igual. É só dar oportunidade. E as pessoas vão tendo atitudes sem perceber. Eu tenho uma amiga negra e ela falava, Caís, você acredita que eu chego no meu trabalho, ela trabalhava no escritório. Chego no meu trabalho, às vezes eles deixam assim, dinheiro em cima do balcão para ver se eu vou pegar. Parece que eles têm essa atitude como se fosse uma coisa normal, mas eu é que estou sendo atingida e eu me sinto muito mal com essa atitude deles. Então as pessoas fazem como se fosse normal, não vou fazer, porque eu tenho que ser segura aqui na minha empresa, ter segurança que eu posso confiar, né? E tem muito isso. E quando as pessoas atendidas reclamam, não, é brincadeira. Desculpa, como se essa desculpa resolvesse. Não, é brincadeira. Não é brincadeira. Por quê? Às vezes eu nem te conheço, não tenho nem intimidade. Você não tem esse direito de brincar com uma coisa séria. Né? Você vê até nos clubes de futebol, isso acontece. Né? Quer dizer, que as pessoas, os entregadores sofrem. Quantos casos têm acontecido nos últimos tempos? Aqui em Goiânia mesmo acontece. E a gente está vendo que está aumentando, acho que não é aumentando, está aumentando a consciência das pessoas em denunciar. Porque eles sempre estavam por aí, sempre tiveram, mas agora as pessoas estão tendo mais coragem de falar, de denunciar. Então, de 2018, 2020, está crescendo essas denúncias. E eu espero, com esse volume de denúncia, as autoridades competentes também dêem uma resposta efetiva e rápida. Quero aqui registrar também a solidariedade da TV Pai Eterno e também registrar esse fato triste dessa semana de eleições municipais, do Dia da Consciência Negra, e a primeira vereadora negra eleita lá na cidade de Joinville, Santa Catarina, que é a maior cidade, inclusive, de Santa Catarina, a professora Ana Lúcia Martins, e que tem sofrido ameaças nas redes sociais de perfis fakes aí, ou de perfis que tem uma, inclusive, que chama Juventude Hitlerista. Olha aí a mentalidade. Então, e que estão ameaçando a Ana Lúcia de morte. E isso é um absurdo em pleno século XXI, ou seja, com tudo que a gente desenvolveu do ponto de vista técnico e até humano, a gente dá perceber que essas coisas estão acontecendo. Nesse momento, no Twitter, nos assuntos mais comentados, o assunto
mais comentado no Dia da Consciência Negra é o caso do Carrefour lá de Porto Alegre e as hashtags Vidas Negras Importam e Black Lives Matter, né, que com relação àquele assassinato lá que aconteceu nos Estados Unidos. Ou seja, o tema hoje está sendo discutido, mas a gente ainda precisa se aprofundar para superar toda essa realidade, né? Ah, precisa, porque você pode perceber que até pouco tempo atrás essas atrocidades ocorriam, mas ninguém falava nada, elas não vinham para a mídia. Então, com aquele episódio dos Estados Unidos, George Floyd. Então, teve uma comoção social lá e se espalhou para o resto do mundo, inclusive para o Brasil, que também está tendo essa consciência, essa vontade, essa disposição de lutar contra esses absurdos contra os negros. A vereadora, numa cidade certa, eles se consideram uma sociedade branca, que não, claro que tem negro lá, né? Mas só que é invisibilizado, né? Então, quando ela é eleita, então ela passa a ser visível, né? E aquelas pessoas contrárias aos negros, então, fica muito indignado e começa esses ataques. Mas eu tenho certeza que vai ser apurado e esse que escondeu atrás da máquina vai ser descoberto e ter a corretiva necessária. A gente estendeu um pouquinho do tempo, mas agora não dá mais. Eu quero aqui agradecer a Maura Campos, que é presidente da Comissão Especial de Promoção da Igualdade Racial da OAB Goiás. Obrigado pelo trabalho, parabéns pelo trabalho realizado, mas também pelo testemunho que compartilha aqui com a gente dessa luta, não somente em defesa do povo negro, da raça negra, mas de igualdade, para que a sociedade seja verdadeiramente justa. Obrigado, Maura. Eu que agradeço o convite e fico à disposição da rádio, da TV Pai Eterno, para uma outra oportunidade, se for necessário. Claro. Um bom trabalho sempre e muitas bênçãos do Pai Eterno aí para essa luta. Amém. Amém.